Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos para mais um vídeo do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos caminhando para o fim. Esse é o vídeo de número 33 e falaremos sobre o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Esse estudo que já estamos quase finalizando e que começamos, obviamente, há bastante tempo, e estamos abordando aí capítulo a capítulo, passando por todos os temas principais e comentando aquilo que temos, ressalvas a fazer que ajudem no entendimento, na interpretação e, consequentemente, na aquisição do conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, então nesse capítulo 21, nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Vamos ver então o que se apresenta para nós nesse capítulo anterior ao capítulo final. Muito bem, então o que nós vemos após tudo o que já foi dito, o cumprimento, de todas as promessas e de todas as profecias que restaram sobre a volta de Jesus o Cristo. E temos assim também no cumprimento a abreviação e solução de várias situações que desde a presença do homem após a criação do mundo saíram de controle e foram foco de diversas promessas através de alianças de Deus com os homens. Vemos agora o cumprimento de todas elas, como a transformação dos nossos corpos e a completa santificação, tornando-nos perfeitos, sem pecado e sem morte, vivos eternamente e na presença de Deus. A restituição da glória de Deus aos homens, tornando-nos finalmente seus filhos e seu povo, reinando e vivendo entre nós. Assim, então, poderemos ver e conviver diretamente com Deus, sem necessidade de véu ou intermediários, como Moisés e Jesus, e nunca mais será necessária nenhuma destruição da terra, nem por água, nem por fogo, pois tudo se fez novo, novo céu e nova terra. A entrada no descanso de Deus, que é a cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém. Temos a profecia de Isaías 54, que previu também a transformação da Jerusalém desobediente, que atraiu a ira de Deus, para a Nova Jerusalém, que foi redimida pela misericórdia de Deus. Então preste muita atenção nos detalhes que descrevem sobre o que motivou mais essa oportunidade de misericórdia da parte de Deus. Diz assim, então, a profecia do capítulo 54 do livro de Isaías, do profeta Isaías. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome,
e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu apresentarei as tuas pedras, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe de opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, de 1 a 17. Muito bem, é um resumo, né, do capítulo 21, escrito mesmo tema, as mesmas coisas, com algumas, né, outras palavras, mas com as mesmas ideias. É impressionante. Enfim, o cumprimento cabal de todas as promessas e a concretização de todas as heranças de Deus aos seus eleitos, escolhidos, chamados, predestinados, confirmados, herdeiros e aperfeiçoados, como vemos em Apocalipse 21, de 2 a 7. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Pois bem, então, agora, nós estamos no capítulo 21, prévia do capítulo final, e vemos repetição, uma vez que é o cumprimento, então a repetição é um resumo de todas as coisas ditas, proferidas, prometidas e que se cumprem. E então aqui esse último verso é uma repetição lá dos capítulos 2
e 3, né? Quem vencer, então, né, o Espírito, quem ouvir, né, ouça o que o Espírito tem a dizer. Eram as igrejas, né? A carta às 7 igrejas, e todas diziam isso, né? Quem vencer herdará as coisas, todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho, ao que vencer. Muito bem. Essa profecia foi apresentada pelo profeta Isaías no capítulo 25, no capítulo 65 e capítulo 66. Então, ou seja, no capítulo do profeta Isaías, nós temos em 3 capítulos, né, 25, 65 e 66, falando sobre isso, sobre essa questão, e também uma referência pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola, como veremos no capítulo 3, como veremos aqui agora alguns versos. Então, no capítulo 25 de Isaías, 25, versículo 8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, né? Existe essa referência, né? Enxugará todas as lágrimas. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Ainda, Isaías 65, de 17 a 19. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. É a mesma referência do capítulo 21. E não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem clamor. Ainda Isaías 66, verso 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. E 2 Pedro, capítulo 3, de 13 a 14. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, né, sobre novo céu, nova terra, sobre habitar a justiça, sobre retirar as lágrimas, né, não haver choro, tudo isso estava naquela profecia do capítulo 54 de Isaías que acabamos de mencionar. E lá tem uma coisa interessante também que nós mencionamos, né? Fala sobre as pedras, né? Jerusalém será assentada sobre pedras de safiras e outras pedras preciosas. Nós veremos daqui a pouco referências a isso. No capítulo em que há a descrição, né, da Nova Jerusalém, há exatamente a descrição, né, de diversos tipos de pedra, e a gente não entende muito, mas então, ela está ali porque está associada à profecia do capítulo 54 do profeta Isaías, que dizia que ela ia ser, né, assentada sobre pedras preciosas de diversos tipos. Como se fosse, né, o adorno, né, como se fosse para falar sobre a formosura e a beleza, uma analogia, né, mostrar que está imaculada, né, está bela, está formosa, esse tipo de coisa. Então, dando sequência, então, no capítulo 21, surge uma novidade que foi referida também aqui agora, quando lemos os versículos 2 a 7 do capítulo 21 de Apocalipse. Então, a novidade qual é? A igreja é apresentada incontestavelmente em todo o Novo Testamento como a noiva de Cristo, a igreja, o corpo, né, de Cristo, como a noiva. Porém, nesse capítulo 21, vemos que a cidade santa, a Nova Jerusalém, é apresentada como esposa ou noiva do Cordeiro. Temos essa mesma alusão sendo feita em Isaías 62 e reproduzida, né, na sequência que vamos ver abaixo. Isaías 62 faz essa referência de 1 a 5, mas nós vamos ver aqui em capítulo 21, de 9 a 11. Enfim, as várias referências aqui no capítulo 21 que fala sobre a cidade, né, a Nova Jerusalém, e dela ser a esposa. Então, começando
Versículo 2 do capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ainda, versos de 9 a 11 do capítulo 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então é interessante, né? Porque se a noiva, o corpo de Cristo, né, é a igreja, e agora ele vai mostrar, né, agora desce do alto a mulher, né, a esposa do Cordeiro. Então, o que aconteceu, né? Então, vamos ver por que essa referência e a que ela está, o que se quer dizer com isso. E continuando, né? A mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Ou seja, essa é a esposa. Então, não é a igreja, o corpo, que de Deus descia do céu, a qual tem a glória de Deus. E a profecia é Isaías 62, de 1 a 5, que faz essa referência. Olha, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Né? O novo nome é a Nova Jerusalém. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então, está aqui a resposta, né? Por que a Nova Jerusalém é chamada de esposa, né? E para finalizar, né? E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Agora, uma pergunta para reflexão, né? Para você refletir. Talvez muita gente, quando lê isso, né? O Espírito e a esposa dizem: vem, pensam, né? Então, a esposa aqui é a igreja de Cristo, o corpo, somos nós. Então, fica a pergunta para você refletir. A quem está se referindo, então, no capítulo 22, verso 17? Está se referindo à esposa, à santa cidade, à Nova Jerusalém, ou aqui está sendo referida o Espírito, está se referindo à igreja de Cristo, né, ao corpo de Cristo. Então, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Só para você refletir, né? É a esposa aqui a quem se refere, no verso 17, capítulo 22. Muito bem, então ainda ali foi só, remetemos ao capítulo 22 para finalizarmos esse assunto, né, da Santa Jerusalém, a nova cidade, ser a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, chamada de Santa, ser reconhecida como a esposa. Então, ainda sobre essa cidade santa, ressaltamos o cumprimento da profecia acerca da lâmpada do ungido, que está referente 21, 23. E temos essa mesma referência, né, do verso 23 do capítulo 21, nós temos no Salmo 132. Diz o capítulo, né, verso 23 do capítulo 21 de Apocalipse. E a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso está em Apocalipse. E no Salmo 132 diz assim: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei.
abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele, sobre o ungido, a sua coroa. Então, né, Deus preparou uma lâmpada para o meu ungido. Né, e lá diz, a cidade não necessita nem de lua para que nela resplandeça, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Muito bem, então falamos sobre o capítulo 21, o cumprimento de todas as promessas e mostramos, né, ainda as profecias no Velho Testamento, principalmente no livro de Isaías, vários capítulos, e aqui agora em Salmos, sobre os diversos temas e termos referidos no capítulo 21. Muito obrigado, esse vídeo é curto assim mesmo, e até o próximo vídeo, no qual faremos nossa última explanação. Obrigado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Até a próxima.